A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo começa hoje com Soninha Francini, filiada ao PPS, o Partido Popular Socialista. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio e as perguntas devem se limitar aos programas de governo dos candidatos. Soninha, você disse a oferta de transporte público em São Paulo é boa e tem lá o metrô, tem os ônibus. Como é que você, como candidata, acredita, o que você propõe para São Paulo, onde os passageiros chegam às vezes a passar 4 horas esperando por condução ou dentro da condução para ir e para voltar ao trabalho? Boa noite, Gamberini. Boa noite, espectadores da Rede TV. Na verdade, a oferta de transporte coletivo é boa na região central da cidade de São Paulo. Lá, de fato, você tem oferta de vários meios de transporte coletivo, tem as linhas de metrô que se cruzam no centro, tem o trem que passa pelo centro, muitas linhas de ônibus direcionadas para o centro. Em outras regiões da cidade, ao contrário, você tem uma oferta muito ruim. Em alguns horários, a oferta de transporte coletivo é muito ruim. Então, a gente precisa agir em várias frentes para melhorar a qualidade do transporte. Em alguns lugares, por exemplo, se você criar novas linhas de ônibus, de micro-ônibus e algumas obras viárias permitindo isso, inclusive, entre bairros, entre regiões da cidade, você alivia a demanda que tem hoje de transporte em direção ao centro. Justamente porque as linhas se cruzam no centro, muita gente é obrigada a ir para o centro para de lá pegar uma outra condução para um outro lugar da cidade. Essas obras viárias a que a senhora se refere são obras para a circulação de ônibus ou para a circulação de automóveis? Preferencialmente para os ônibus, para atender os ônibus. A gente tem muitas obras voltadas preferencialmente para os automóveis e tem que inverter essa preferência. Mas em alguns casos serve para os dois tipos de veículo, para o transporte particular e para o transporte coletivo. Os anéis viários, que há muito tempo foram projetados, que se sabe que são necessários. Não adianta você melhorar o acesso da marginal à antiga Águas Espraiadas, se depois ela vai se afunilando de tal maneira que cria um gargalo logo adiante. Então, em alguns lugares da cidade, você tem a necessidade dessas obras que fechem os anéis viários, né? Tanto o sistema de transporte quanto o sistema viário de São Paulo podem ser comparados a um asterisco, no modo como são todos orientados para o centro. E a ligação entre essas pontas do asterisco é que são mal feitas, tanto no sistema viário quanto nas linhas de transporte coletivo. Então não adianta nem você alargar, por exemplo, esses eixos que cortam o centro, se você não melhorar essas ligações perimetrais. Quanto custaria isso? Depende da obra. Em alguns casos, você criar uma linha de ônibus ou uma linha de micro-ônibus que faça essa ligação entre os bairros, ou às vezes não é nem de ônibus, é de barca. Na Zona Sul, com a criação de algumas linhas de barcas fluviais, como o próprio plano diretor estratégico já prevê, você alivia demais a demanda por outros meios de transporte ou de locomoção, e o custo disso é mínimo. Agora, claro, uma obra viária para alargar uma avenida tem um custo maior, mas nada que a cidade de São Paulo não seja capaz de absorver. Você defende a implantação de vias exclusivas para motocicleta na cidade de São Paulo. Concretamente, como é que se faria isso? Olha, o melhor modelo é o que foi implantado na Avenida Sumaré, em que havia espaço suficiente já no asfalto para deslocar um pouquinho as faixas de automóvel e criar uma pista ali exclusiva que tem largura suficiente até para a passagem de 2 motos. Então, até a ultrapassagem de moto é permitida ali. Em outros lugares da cidade foram feitas experiências muito mal sucedidas, né? Na Rebouças, na Consolação, você tem um losango pintado no chão indicando que a preferência é de moto. Na prática não existe. Os motoristas não vão liberar uma faixa inteira de rolamento para motocicletas. Na 23 de maio foi feito com cones também, uma faixa inteira da largura dos automóveis para as motos. O que você tem é de realmente delimitar uma faixa em que caibam 2 motos lado a lado, por uma questão mínima de segurança, nas avenidas em que isso é mais necessário e possível. Na 23 de maio, por exemplo, que é muito perigosa para o tráfego de motocicletas ali, você tem as motos passando em 2 corredores entre os carros no mínimo. Portanto, existe a possibilidade, talvez comendo um pouquinho do canteiro central, de deslocar os automóveis para a direita e permitir uma faixa mais segura de circulação para as motos à esquerda. Eu ando de moto na faixa exclusiva da Sumaré e sei o alívio que é quando a gente tem essa separação do tráfego mais pesado. Na 23 de maio ou em outras grandes avenidas, isso não tiraria espaço dos automóveis? Então, talvez você precise avançar um pouco. Na 23 de maio tem essa possibilidade de avançar um pouco sobre o canteiro central. Por que não é um canteiro central usado por pedestres? O que a gente não pode mais é comer espaço de circulação de pedestre para caber mais carro na rua. Muito pelo contrário. A gente tem que, por exemplo, proibir o estacionamento. A prefeitura vem fazendo isso nos últimos tempos a muito custo, né? Relutou muito em tomar essa medida, porque qualquer coisa que mexa com o automóvel causa uma repercussão muito grande, uma reação negativa. Mas o fato é que você não pode imobilizar uma pista inteira de rolamento, onde passar o ônibus
ônibus onde passa carro e caminhão com carro estacionado. É o uso indevido do espaço viário, do espaço público. Em alguns casos, você deve proibir o estacionamento nas vias públicas, tanto para que a circulação de automóveis, de motos, de bicicletas ganhe espaço, quanto, em alguns casos, que a calçada ganhe espaço. Porque as calçadas em São Paulo são um problema sério. Existem cálculos recentes que mostram que faltam 8.000 leitos na rede municipal desta cidade. Como é que se resolve esse problema? Bom, de várias maneiras. Um dos problemas é de gestão mesmo. A gente tem sim a carência de leitos em alguns lugares da cidade, mas às vezes você tem uma oferta de leitos que não bate com a demanda. Então um hospital disponibiliza para a rede pública, para o atendimento do SUS, por exemplo, 3 leitos para uma determinada especialidade. E às vezes aqueles leitos ficam vagos, porque a reserva é para aquela especialidade, enquanto você tem a demanda por atendimentos de outro tipo. Então o Estado, a prefeitura, tem de usar o seu poder regulador para ver exatamente de que leitos ela pode, deve dispor em cada hospital, em cada região da cidade. Então a gente precisa fazer esse diagnóstico da rede e ver exatamente o que falta. Às vezes o que falta é construir um hospital inteiro. Tem regiões da cidade em que se justifica construir um hospital inteiro. Às vezes o simples fato de você criar um setor num determinado hospital em uma região já alivia muito a pressão sobre o sistema. E alivia a ponto de você precisar de menos leitos. Porque hoje você tem muita gente precisando de cirurgia para resolver problemas que teriam uma solução muito simples se tivessem sido diagnosticados e tratados a tempo. Quanto custa um hospital inteiro, por exemplo? Olha, eu não me lembro de cabeça o custo de um hospital, mas o custo de uma unidade de saúde, por exemplo, fica em torno de R$1 milhão, entre todas as etapas, providenciar a área, a construção do prédio, mas depois ela tem um custo de manutenção muito importante. E não só o custo da manutenção deve ser levado em conta, mas as providências necessárias para que de fato funcione. Construir o prédio, Camerina, é o de menos. Depois você precisa adquirir os equipamentos, depois você precisa da instalação elétrica que suporte o funcionamento daquele equipamento e, claro, que precisa dos recursos humanos necessários para aquilo operar corretamente e, mais ainda, que aquele equipamento seja bem integrado ao resto da rede. Então, esse problema que a gente tem hoje, muito sério, em alguns lugares não falta equipamento. Tem a UBS, tem a AMA, tem hospital, mas a comunicação entre eles, o fluxo do atendimento dos usuários, ou é completamente inadequado, não existe um fluxo, uma lógica. O sistema tem de receber as pessoas e encaminhá-las até a resolução do problema. E hoje é um movimento assim desconectado. Eu só quero lembrá-la que nós já usamos 7 minutos dos nossos 10 minutos. A senhora disse recentemente sobre IPTU que se existem situações irreais, é justo corrigi-las. Quais são as situações irreais que a senhora conhece? Existem lugares em que a planta genérica de valores, que serve de base para o cálculo do IPTU, está absolutamente defasada. Então isso é injusto com quem não está, com quem paga o IPTU em valores mais próximos do real, do valor daquele terreno, daquele imóvel, do que outras. Então, em alguns casos, talvez o IPTU possa ser reduzido. Aliás, é muito interessante em alguns casos, como incentivo à produção de moradia popular nas regiões centrais, a instalação de empresas de atividade econômica na periferia. Aí é interessante conceder a redução de IPTU como incentivo. Mas onde o IPTU está baixo demais em relação ao que já aconteceu naquela região nos últimos anos, em nome da justiça, com quem paga imposto. Você fala sobre a valorização? Sim, em alguns casos houve uma valorização em determinados lugares da cidade e essa valorização não se reflete no valor do imposto. Não é justo com quem paga com valor compatível com o lugar em que está, alguém que pague um valor muito mais baixo do que deveria. E como se corrige isso? Olha, precisa de um projeto de lei, precisa ser encaminhado à Câmara Municipal, não é uma canetada do prefeito que pode corrigir, que pode alterar essa base de cálculo. E precisa de muita coragem para fazer isso, né? Porque ninguém gosta de ouvir falar em corrigir imposto para cima. Mas é justo que as pessoas paguem o que cabe, o que realmente cabe a cada uma delas. Quem estiver pagando demais tem de ter direito a uma redução. Quem estiver pagando menos tem de passar por um aumento. Em 1 minuto e meio, por que você quer ser prefeita de São Paulo? Porque eu tenho certeza que eu sou capaz, porque eu não me conformo com os problemas que eu vejo na cidade e para todos eles tem solução, tem conhecimento dentro da própria administração pública, tem os técnicos, os especialistas, o conhecimento dos servidores que estão lá na ponta, a experiência dos usuários e muitas vezes a própria política, o modo como a política se conduz, desperdiça isso tudo, desperdiça o conhecimento que a gente já tem, a experiência que a gente já tem, as boas práticas que existem por aí. Então eu sei que eu sou capaz, desprezando rivalidades políticas bobocas, vaidades e outras interferências indevidas, de reunir esses esforços todos e produzir em São Paulo aquilo que São Paulo já tem de muito bom e é mal aproveitado.
Tá bem, eu quero agradecer a participação aqui da candidata Soninha Francini. Continuando amanhã com a nossa série de entrevistas ao vivo com todos os candidatos da cidade de São Paulo, nós teremos o candidato Paulo Maluf, da coligação São Paulo Tem Pressa.